Olá, seja bem-vindo a mais um quadro para envelhecer bem do Sesc Pará. Eu sou Ildeana Nogueira, sou gerontóloga, ativista do envelhecimento humano e estou aqui para falar de envelhecimento. Hoje o tema é: quem cuida de quem cuida? Já pararam para pensar? Já refletiram sobre esse tema? Então eu vou trazer hoje para vocês Riceles Araújo Costa. Ele é paraense, tem 54 anos, é graduado em arquitetura e urbanismo, especialista em desenvolvimento de áreas amazônicas, especialista em neuroaprendizagem, tem formação em hipnose clínica pelo Hipnose, é isso assim que pronuncia? Com Hipnose Institute, institutos. Instituto Lucas Naves e High Brain Institute. Acho que deu para passar? Com certeza. Ele é também hipnoterapeuta, professor de hipnose e neurociência, pesquisador sobre gestão da atenção. E mais do que tudo isso, é também um grande parceiro do Sesc Pará, sempre está em nossa casa, nossa instituição, desenvolvendo oficinas, cursos, dando as suas palestras. Então, me sinto muito à vontade para fazer esse bate-papo hoje com o Riceles Costa, mais conhecido como Riceles Costa. Riceles. Bom de novo estar por aqui. Gosto dessa atividade, gosto de estar compartilhando e fico muito agradecido pelo convite e pelo SESC dar essa oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento que eu gosto muito. Eu gosto de aprender coisas e compartilhar. E o SESC, desde o ano passado, o SESC Castanhal tem me proporcionado essa oportunidade que eu gosto muito. Então, Que vamos lá, maravilha. vamos em Eu frente. gostaria só de lembrar a todos vocês que nós estamos sem máscaras, eu e meu convidado, mas nós tivemos alguns cuidados, né, com o distanciamento mínimo, nós aferimos a nossa temperatura ao entrar no SESC, nós também higienizamos as nossas mãos, os nossos equipamentos estão higienizados e a gente acredita estar tomando o mínimo de cuidado para fazer esse bate-papo, além de ter pouquíssimas pessoas, apenas 3 pessoas aqui no nosso estúdio, tá? Então, Riceles, vamos falar de cuidado? Vamos Vamos. falar porque você, né, como hipnoterapeuta, como pessoa cuidando, uma pessoa que cuida, né, de pessoas, deve ter muitas experiências para contar com a gente com esse período pandêmico, onde nós temos tantas pessoas adoecidas, né? Uhum, Então, vamos conversar sobre isso. uhum. A minha primeira pergunta para você é assim. Vamos lá. Cuidar de quem cuida é tão importante como quem está sendo cuidado? Muito, muito importante, muito, muito importante, né? O cuidado, ele começa em mim, né? E é a partir de mim que a coisa se espalha, né? Eu tenho que estar bem, né? Então, uma coisa que às vezes me perguntam, você usa hipnose? Sim, eu uso todo dia, porque é uma técnica, é uma ferramenta para o uso no cotidiano. Tá? Não que eu esteja hipnotizando todo mundo, Ai, que susto já. mas as técnicas que permitem um autocontrole, uma autopercepção, tá? E o meu tema de pesquisa é a gestão da atenção. Então, é eu prestar atenção em mim, né? E aí é me cuidando que eu vou ter condições de cuidar do outro. Então, o, quem, quem cuida tem que ser cuidado também, tem que desenvolver, tem que aprender ferramentas, tem que ter ferramentas para que comece o autocuidado.
né? E a sua fala já me remeteu aqui a umas situações, eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito assim, umas situações que eu passei. Agora, recentemente, eu estava ministrando uma aula de alongamento com os meus alunos, e aí, na oportunidade, eu digo, olhem para os seus pés. Né? E aí, vamos lá, vamos fazer flex e ponta, olhem para os dedos, olhem os movimentos. E aí, terminou a aula, né? Uma pessoa me chamou a atenção, disse, professora, incrível, fazia séculos que eu não tinha esse olhar para os meus pés. A gente vive nessa correria tão que eu não dava, eu não olhava para os meus dedos, eu não dava essa atenção, né? E isso também é cuidado, né? Exatamente. No dia a dia, são tantas coisas que puxam, né, que chamam a nossa atenção para fora, que realmente a gente acaba esquecendo de se olhar. E é básico, isso é básico. Então, quando eu trabalho a questão da atenção, eu vejo muito com os clientes isso, né? A pessoa está com muita ansiedade, né? Por que isso acontece? Acontece porque a atenção dela está voltada para o futuro e ela está focando muito naquilo. E, como é natural do nosso cérebro, o nosso cérebro cria cenários o tempo todo. Tá? E a maioria desses cenários são negativos. E ainda mais quando a gente está numa situação, quando está cercado de informações ruins, preocupantes, etc., tá? Isso vai ficar muito intenso. A pessoa começa a se envolver muito emocionalmente. E aí o foco vai todo para fora, todo para fora, todo para fora. E a pessoa se exaure. Né? Ela esquece de olhar. E esses exercícios básicos é muito simples, é muito básico. Né? Eu, às vezes, tenho um cliente que eu começo com exercícios simples. Né? E já fizemos aqui isso, né? Sim. Presta atenção na tua respiração. Né? Presta atenção em como você está respirando. E meditação é isso, né? O básico, o beabá, o início, né? E quando eu começo a prestar atenção, eu começo a prestar atenção no meu corpo. Né? E eu posso fazer isso de várias formas. Né? Esse exercício foi legal, né? Olha para o teu pé, Olha para o pé. Foi, olha para o vamos pé, olhar. olha para o teu rosto, olha para o teu cabelo. Né? E isso é treinar o cérebro para voltar a atenção para mim. Que bacana, que interessante. Já perceberam, né? Que o papo vai ser super interessante. Se eu fosse você, eu ficava aí até o final. Olha só, o cuidado é submetido constantemente a pressões e angústias geradas pela responsabilidade de tal tarefa. Por exemplo, nossa, eu sou cuidador. Primeiro que você meio que não se percebe que você realmente é cuidador, né? Às vezes você não acredito. Por quê? Porque nós temos dois tipos de cuidador. Nós temos o cuidador formal e o cuidador informal. Informal. O cuidador formal é que você paga alguém para poder cuidar, prestar os serviços de cuidado. E o informal, que acaba sendo cuidador, geralmente é um familiar. Né? E aí você, às vezes, eu faço essa pergunta para os meus alunos idosos que cuidam de outros idosos. Você, hoje tem uma reunião de cuidadores, aí eles se olham, eles sabendo que eles cuidam do esposo, Não cuidam vou da participar. mãe. Não vou participar, porque eu não sou cuidadora. Eu falei, não, e quem é que você está? Nossa, realmente, Ildeana, eu sou uma cuidadora e não tinha noção disso. Uhum. Então, como é que é isso, Séries? Assim, essas pressões, essas angústias, né? Geram muita responsabilidade? Existe muita pressão em cima de um cuidador? Sim, da minha experiência, né, de receber, eu vou falar da minha experiência Sim. como hipnoterapeuta, recebendo as pessoas. Tá? E o que tem sido assim, bem comum, né, do ano passado para cá é receber casais. Né? Casais que estão num processo de separação. E isso acontece quando um percebe, e às vezes depois de muitos anos, quando um percebe que cuidou do outro, mas não foi cuidado. Nossa, olha só, que E experiência. parece que tem uma parte do processo em que
ao não receber aquele cuidado de volta, porque qualquer relacionamento é troca. É troca de né? cuidados. Ao não receber, a pessoa acha que não está fazendo direito. E aí ela começa a se cobrar, dizendo, eu fiz isso, mas não estou tendo resposta. Então eu tenho que fazer mais isso. Esqueci alguma coisa, eu preciso melhorar nisso. A pessoa começa a se cobrar, ela começa a colocar um peso que não é só dela. E acaba se anulando mesmo quando ela admite, não, eu sou o cuidador, e aí ela se presta só ao cuidado. Exatamente. E aí percebe que depois de muito tempo, né, às vezes relacionamentos de 10 anos, né, a pessoa diz assim, caramba, durante todo esse tempo eu estive lá para o outro, mas o outro não estava para mim. Né? E isso é uma espécie de cuidado, né? É um cuidado. Né? Eu lembro que tem uma coisa que eu li há muito tempo, me lembrei agora já, em ritmo de bate-papo, né, sobre, alguém falava sobre o amor e o cuidado. Né? E eu peguei isso e eu costumo repetir, que o amor, ele é bacana, é bonito, todo mundo fala, todo mundo canta, todo mundo faz poesia, mas o amor ainda é muito abstrato. Né? E essa pessoa dizia que o cuidado é mais importante que o amor, porque o cuidado é prático. É prático, você está ali, né? Ninguém escreve poesia sobre o cuidado, ninguém fica elaborando, né, abstrações sobre o cuidado. Por quê? Ou você está cuidando ou você não está cuidando. Exatamente. Né? E justamente isso que eu abro, né? Assim, tento alertar as pessoas. Não, mas você faz isso, é você que faz as tarefas domésticas para o outro que não faz? Só é você que lava as roupas, você que faz isso, é você que compra os remédios, é você que leva para a consulta. Você é um cuidador. Aí eles olham, nossa, eu sou um cuidador, né? E em que momento você está cuidando de você? Exatamente. Esse é o ponto importante. Mas esse alerta a gente precisa estar dando, Sim. né, para essas pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, familiares próximos que cuidam de pacientes graves, crônicos, né? Necessitam de cuidados e acompanhamento psicológico devido a esse alto grau de estresse, nível de estresse. Você está ali com a pessoa, cuidando de uma pessoa que é ativa, que tem autonomia de uma certa forma, que conversa com você, que lida, que ajuda de uma certa forma nas relações, mas de repente você não tem mais essa autonomia, né? Você tem uma pessoa dependente, uma pessoa com patologias, uma pessoa com doença crônica, e aí você se vê naquela situação de eu só posso ir até aqui. A partir daqui já não é mais comigo e você se sente impotente e a pressão com certeza é maior, né? Sim, sem dúvida. Agora, é muito importante a pessoa começar a praticar esse olhar para si. Porque nós não podemos fazer tudo, nós não podemos resolver todas as situações, sempre vão ter coisas que estão além do nosso controle ou que eu não posso fazer hoje. Né? Por exemplo, no início da pandemia, como eu falei ainda há pouco, a minha mãe e a minha tia, né? Minha mãe é cuidadora da minha tia, mas aí veio a pandemia, então a mamãe fazia uma série de atividades fora, eu digo, não, para tudo, e eu vou assumir. Né? E aí foi bem natural. E a mamãe, ela fica preocupada, mas tem tal coisa que tinha que fazer hoje. Não, hoje não deu, mas não se preocupa que está tudo bem. Então, aquela frase, um dia de cada vez, hoje mais um dia. Exatamente. Então, ter essa percepção que, olha, eu não posso tomar conta de tudo. Eu vou cuidar do melhor, né, da melhor forma e fazer da melhor... dar a melhor assistência que eu puder. Tá? E também entender que cada coisa tem o seu momento, isso é muito importante, né, para que a gente não entre nessa tensão. Né? Então fica essa lição. Essa preocupação que vai
acumulando a Acumulando. ansiedade. E então fica essa lição. Você não é obrigado a dar conta de tudo Não, todos os dias. não tem como. Não Não tem. tem como. Mas tem pessoas que pensam assim, sério, não Muitas é pessoas verdade? acreditam. Muitas Aham. pessoas cuidadoras acreditam que tem que dar conta, que ele é o centro e que ele também vai ter que assumir todas as responsabilidades. É por isso que a gente tem tanta gente adoecida, né? Exatamente. E aí eu sempre trago, até coisa que eu já falei aqui em atividade do SESC, né, lá do Epiteto, né, filósofo grego lá do século I, século II. Né, quando eu pratico essa atenção, eu começo a perceber que tem coisas que estão no meu controle e tem coisas que não estão no meu controle. E eu preciso entender isso. Né? E aí, quando eu começo a me limitar, e não é se impor um limite, é perceber que, olha, isso daqui não dá conta. Isso daqui, por quê? Porque isso está além do meu controle. Você falou uma palavra assim, que eu acho que é a palavra-chave, é você perceber. Né? Você começar a perceber que você aqui não dá mais para ir, né? Aqui eu vou precisar de ajuda. Socorro, eu preciso de ajuda, que muitas pessoas não têm coragem de pedir, né? Acumula, vai lá cuidando, aí gritou. E isso aconteceu, muito legal isso, porque me lembrou de uma situação que eu passei ontem, né? E aí que eu vou dividir. Uma aluna chegou comigo e disse assim: eu não dou conta mais de fazer essa tarefa, né? Que um grupo dentro, né, me propôs a fazer. Eu adoeci, eu não consigo ficar muito tempo mais sentada, está doendo, ela dizia, está doendo aqui, e eu não dou conta, eu descobri que eu não dou conta. Aí eu virei para ela, sentei, olhei e disse assim, vamos lá, em que momento lhe colocaram que você precisava assumir essa responsabilidade? Ninguém, professora. Eu que assumi. Eu disse, eu vou levar, que eu dou conta, que eu não quero que ninguém faça, porque ninguém vai saber fazer bem feito. E aí eu disse a ela, eu digo, mas vamos lá. O trabalho era para ser em grupo, de formiguinha, aqui dentro, mas você quis assumir para terminar mais rápido e levou e agora não deu conta. Não, eu assumo que eu não dou conta. Isso foi muito legal, sabe? Sim. Também. Eu assumo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E a frase mais famosa dos últimos tempos. E eu disse assim, e agora, quer ver? Vamos ver? Aí chegaram 5 pessoas, sentaram ao lado dela e juntas finalizaram o trabalho. Está vendo só? E ela disse, ai, foi uma lição isso para mim. Eu não tinha coragem de dizer para vocês, né, que eu não dava mais conta, que eu estava adoecendo por isso, mas agora eu estou dividindo e eu assumo isso aqui. Eu acho que isso foi uma grande lição, né? Exatamente. É essa percepção, é esse toque que as pessoas precisam ter, eu não sei se é coragem, mas eu acho que é chegar e dizer, olha, não dou conta, deu para mim. E eu sempre uso com meus clientes. Socorro. E tá tudo bem, não vai ter problema, né? Você não tem que resolver tudo, não dá para resolver tudo. As demandas do mundo, né, hoje, e já era assim, e ficaram mais intensas depois desse período, né, desse período que a gente a gente ainda está vivendo. Ainda está passando. Algumas pessoas querem negar, né? Porque na época da pandemia, como assim? Não, ainda estamos, né? Então, resolva o que dá para resolver. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É o meu mantra. Só, tem uma frase, então, que você já comentou, mas eu queria que a gente afirmasse, se reafirmasse. Para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiro. Então, essa frase, ela cabe muito em todos os aspectos. Exatamente. Né? E é aquele clichê, né, que sempre se fala, sempre tem alguém falando aí pelas redes sociais. Né, a história do avião. Né, se tiver um problema e cai a máscara de pressurização, cai a máscara de oxigênio, eu preciso colocar primeiro em mim. Sim. Né, e depois em quem estiver do lado, se for criança, se for um idoso, se for uma pessoa que precisa de um cuidado. Sim. Então, é primeiro comigo,
depois para fora, tá? Senão, eu estou atrapalhando o processo e estou colocando em risco não só a mim, mas o outro também. E é muito comum, eu tenho visto, né, tenho acompanhado algumas pessoas que estão assim, né, estão doando, doando, e se exaure. Né? E aí? Aí todo mundo ficou bem e você não está bem? Assim, eu sempre digo, o jogo não vale, não é assim, não está valendo. Olha, eu fiz um exercício um tempo desse aí com os meus alunos e foi muito interessante porque eu colocava eles, né, os meus alunos idosos, e eu fiz uma frase um dia: o que você tem feito por você? Nossa, isso deu uma mexida, uma sacudida, né, nos pensamentos, nas pessoas, porque eles chegaram a uma conclusão, muitos deles, de que eles não estavam fazendo nada não por estavam eles. se Eles cuidando, só a atenção estava cuidavam. E aí o que é pior, eles cuidaram a vida inteira. Eles cuidaram primeiro dos filhos, depois eles foram cuidando dos esposos, esposas, eles foram cuidando dos netos, aí eles foram cuidando. E quando chegou no final, eles descobriram que eles já eram pessoas velhas e que eles não estavam cuidando de si, que eles não fizeram isso a vida inteira e continuavam nessa mesma perspectiva. E aí deu uma sacudida boa, sabe? Mas é preciso para as pessoas terem esse estalo. Né? E vamos lá. Sequelas, por exemplo, como medo, culpa, isolamento social, desinteresse pela vida, pode levantando dúvidas e dúvidas sobre sua própria existência, também fazem parte do contexto de um cuidador. Quando ele não procura ajuda, quando ele já está no seu limite, quando ele já não consegue mais nem cuidar. Sim, sim. Essa cobrança de si o tempo todo leva a um estado de ansiedade, tá? E quando essa ansiedade vai se acumulando, vai deixando o corpo tenso, vai deixando o corpo cansado, o corpo duro, né? Porque é uma parte do sistema nervoso que está em ação, porque tudo fica perigoso, tudo fica tenso, tá? E é o que eu falo, o pensamento muda o corpo, mas o corpo muda o pensamento. Então, se eu me movimentava de um jeito, eu já não estou conseguindo me movimentar mais daquele jeito, ou fazer uma atividade como eu fazia antes, tá? Pode surgir em algum momento um pensamento de incapacidade, né? E aí depois, eu sou incapaz e aí eu tenho culpa, né? E a partir daí, eu me isolo. Aí vem aquela questão, né? Eu tenho que dar conta, mas aí, como a sua aluna, né? Eu prometi que eu ia terminar, mas eu não consegui terminar, então não vou. Não vou mais para o encontro, foi o que aconteceu. Não vou mais encontrar as pessoas. E tudo isso vai se juntando, tá? Até tem uma hora que, como eu digo, o sistema entra em colapso. Né? Por que às vezes uma pessoa desmaia? Porque o corpo está tão sobrecarregado, o sistema está tão sobrecarregado, que ele precisa dar uma bugada, né? Precisa dar uma parada, e aí, se eu não paro, né, meu próprio organismo me para. Então, o seu corpo, ele te dá uns alertas, ele te avisa. Sempre. Mas a gente tem que estar atento aos avisos. Né? Essa autopercepção, ela me dá uma consciência, né? Uma consciência dos meus pensamentos, uma consciência do meu corpo. Né? Eu já tive, por exemplo, muito problema com insônia. Né? E aí a hipnose, a meditação me ajudaram e ainda tenho fases. Né? E eu sei que naquele dia que eu durmo mal, no outro dia eu não vou estar de bom humor, eu não vou ser uma boa pessoa, mas eu já fico atento com isso. Tá? Então é nesse momento que eu tenho que ter mais cuidado comigo. Por quê? Porque por um desequilíbrio da falta de sono, minha cabeça não vai estar funcionando legal, eu vou estar mais birrento, mais propenso a ficar com raiva. Então, eu já fico mais atento. Quando eu estiver mais cansado, mais cuidado eu tenho que ter comigo.
né? Muito bom. E o cansaço, ele já é um sinal. Já, Né? com toda E não é só o cansaço físico, às vezes é olhar e dizer, poxa, aquilo era tão legal para mim, já não está sendo mais. Tá. Ó, Isso alerta, já é hein? um alerta. Se eu gostava tanto daquilo, por que que eu não gosto? Tá? Porque o cérebro identificou que aquilo já Quando não é você sai de mais... casa todos os dias para trabalhar e você, quando começa, ai, vou ter que acordar, eu vou ter que levantar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que Isso sair. já é um sinal. Já é um Já é um sinal. sinal. Uhum. Né? E olha só, situações, por exemplo, excepcionais como a pandemia, que a gente ainda está vivendo, e tem pessoas que estão, né, mascarando isso, alteraram e alteram o nosso funcionamento, né? Mas você, Séries, acredita que às vezes nós precisamos de alguns cuidados para não adoecer, né? A gente sabe, né? Poxa, todo dia eu preciso usar máscara, todo dia eu preciso passar o álcool em gel, todo dia eu preciso ter cuidado, eu não posso mais abraçar com tanta frequência, eu não posso mais beijar, eu não posso mais ter cuidado. Mas a gente precisa ter cuidado para não adoecer, saber que isso é um período e que vai passar, que nós vamos tal, né? Pelo menos a gente acredita. E se não a gente adoece, se a gente não tiver essa consciência. Sim, esse estado de tensão constante, ele vai sobrecarregando, ele vai a ansiedade, ela é normal, né? Como eu falei, o nosso cérebro está o tempo todo criando cenários, tá? E muitos desses cenários são inadequados, né? São perigosos, né? Nós temos uma tendência natural às coisas negativas, tá? E se esse pensamento é negativo, eu já crio a predisposição para enfrentar isso. Se eu faço isso muitas vezes, o meu corpo, né, o meu organismo, ele está sendo sobrecarregado o tempo todo. Se a todo tempo que eu olho para tudo ao redor, eu só vejo o perigo, meu corpo vai ficar tenso, meu cérebro vai ficar tenso. E tem uma hora que isso fica tão habitual, meu corpo, meu cérebro aprendem isso, que aí eu já não consigo mais dormir, eu já recebi clientes que dizem, eu não consigo mais relaxar. Eu já tive cliente que diz assim, eu não sei como é relaxar. Engraçado. Olha, não sei como é relaxar, porque... Eu não consigo. Já foi tanta tensão que a tensão ficou natural. Aí você tem que começar um beabá. Menino, então exatamente hoje eu passei por uma situação assim mais cedo. Aí você me disse se eu estou fazendo uma comparação muito grosseira ou nada a ver, enfim. Os meus alunos tinham muitos alunos e a gente tinha um ruído do lado da aula, né? Que é a aula de atividade física e tudo. E a professora estava dando aula de hidroginástica e estava falando um pouquinho mais alto. E ele dizia assim: eu não estou escutando, eu não estou lhe escutando. E aí eu tomei a atitude de tirar a máscara e falei assim: bom, então eu vou fazer a aula sem máscara, todos vocês estão de máscara, eu vou fazer a aula sem máscara e eu acredito que não vai ter problema nenhum, né? Eu estou com distanciamento bom e tirei. Eu passei a aula toda numa tensão por ter tirado a máscara e eu ficava, será que eu boto? Preocupada. Será que eu não boto? Sabe? Mas aí terminou, eu já fui colocando a máscara para conversar mais próximo deles. Mas é isso, a gente está, entendeu? Tu não consegue. Já criou aquela tensão, né? O ritmo é esse, eu estou saindo do ritmo. É perigo. Então já fica. Olha, agora, se eu faço isso muito, tá? O corpo aprende. Aí aquilo fica sendo natural. Aí a pessoa não consegue dormir, ela está tensa, ela está com raiva o tempo todo. Por quê? Porque está sobrecarregado. Precisa aprender a relaxar. Então vamos dar agora assim umas dicas preciosas, né? Agarre isso agora do que a gente vai conversar. E Séries, nós conseguimos enxergar os sinais de alerta? Você acredita que nós conseguimos enxergar? É possível, sim. Tá? Agora, a pessoa ela precisa treinar essa consciência de si. Porque é aquilo que falei ainda há pouco. São tantas demandas,
são tantas demandas que a minha atenção ela está sendo chamada para fora o tempo todo. E eu também posso aprender e tornar isso um hábito, um comportamento. Né? Entendendo de que isso não vai me prejudicar, né? Porque a gente faz tanto aquilo que aquilo passa a ser o natural. Né? E a pessoa não consegue mais voltar para ela. Né? Não consegue voltar essa atenção para si. Tá? Agora, se ela se permite, né, eu tenho clientes que têm situações assim, eu digo, pega alguns momentos do dia e para fazer o quê? Qualquer coisa, menos o que tu está fazendo. Sai dali. Então, aquela dicasinha de 5 minutos que seja, dentro do banheiro, trancado, se for o caso, se você não tiver mais para onde... Se não tiver outro lugar para ir. Você está cuidando lá de 3 crianças pequenas, não tiver outro lugar, é o banheiro que você vai conseguir ficar 5 minutos, você faz isso, tira esses 5 minutos para você. Mas aí, assim, se desliga. A gente precisa treinar esse desligamento de fora para ligar o para dentro. Entendi. E aí, quando eu começo a treinar isso, eu começo a perceber, eu começo a ter essa consciência. Né? Como eu falei ainda há pouco, se eu durmo mal, eu sei que no outro dia eu vou estar chato, então eu vou ficar mais cuidadoso comigo e com os outros. Tá? Agora, tem pessoas que não têm essa consciência. Né? Entendi. Só um exemplo bem rápido. Eu tenho uma cliente que ela disse, poxa, eu sempre fiz isso, né, e agora, do trabalho dela, não, eu sempre produzi, e agora eu quero produzir, mas eu não estou conseguindo, eu estou procrastinando. Tá? Eu digo, tá bom, mas como era que você produzia antes? Ah, não, eu virava a noite trabalhando, trabalhava 3 dias, não sei o quê. Ou seja, estava colocando o organismo em perigo. Aí o cérebro, tem uma parte do cérebro que está trabalhando para que a gente fique vivo. Identificou aquilo tudo como perigoso. Então, quando surge o trabalho, o cérebro diz, olha, é melhor agora aguar as plantinhas, é melhor agora levar o cachorro para passear. Ele está te salvando, porque já não é mais prazeroso aquilo que você fazia. Então, não é que ela não queira mais trabalhar. O cérebro dela está tirando ela dali, porque da forma como ela fazia era perigoso. Tá? Então, você vai continuar a fazer o seu trabalho, mas agora respeitando o seu corpo, respeitando a sua mente, né? Entendendo. E o que eu posso fazer, né, caso você não esteja cuidando de você agora, cuidador? Né? O que eu posso fazer por mim enquanto cuidador? E caso eu precise, para quem e com quem eu peço ajuda, né? Como eu peço ajuda? Assim, dicas simples, de repente, que possam lhe ajudar, né? Como cuidador. Tá, tem assim, o beabá, né? Como eu falei, eu trabalho com o meu foco hoje é o treinamento da atenção. E as pessoas acham até estranho, mas como é isso? Né? Porque não é comum se falar sobre isso. A gente sabe o que é atenção. Ei, presta atenção aqui. Né? Sabe intuitivamente, mas a atenção é um recurso cognitivo muito importante. Né? Muito importante. Eu preciso desenvolver a minha atenção consciente. Ou seja, eu quero prestar atenção nisso. Tá? Existem várias formas de treinar a atenção. Aquela brincadeira que você fez, né? Deixa eu olhar para o meu dedão do pé, né? Deixa aí exercícios, como eu vou pentear o meu cabelo sentindo a escova passar no couro cabeludo. Porque eu faço isso de forma automática. Eu vou tomar banho e vou fechar os olhos e vou sentir a minha mão esfregando o meu corpo. Então, isso são formas de trazer a atenção de volta. Tá? Eu vou fazer uma atividade física, mas eu vou prestar atenção na respiração, né? Do encher dos pulmões, do ar. E aí tem
tem coisas que já são validadas por experimentos. Hoje se fala muito, os treinadores de performance falam, leia um livro por semana. Né? Ou seja, em um ano leia 52 livros. Não adianta. É melhor ler 2 livros por ano, mas ler com atenção. Ou seja, ler prestando atenção no que eu estou lendo. Tá? Então, a leitura é um excelente exercício, uma excelente atividade para treinar a atenção. E entrar mesmo, aqueles livros de ficção, de histórias, em que a minha mente flua. Tá? É uma forma de treinar a atenção. Tá? O treino da atenção corporal, né? de eu me tocar, de eu me massagear, tá? E fazer coisas do dia a dia, tá? Como pentear o cabelo, se ensaboar, tomar banho, etc. Né? Uma outra atividade muito importante é a meditação. Tá? E meditação não precisa aquele negócio de uma praia maravilhosa. Não consigo ficar muito tempo com os olhos fechados. Não. Então se propõe a ficar 2 minutos. 2 minutos é pouquinho. Tá? Fica 2 minutos com os olhos fechados, contando a tua respiração. Para muita gente isso é terrível. Pois já posso me esconder. Mas o que acontece? Tudo que nós fazemos repetidamente, o cérebro vai acostumando também. Então, se eu acostumei a ficar tenso, eu posso acostumar a ficar relaxado. Posso treinar isso. É treino. Tá? E a auto-hipnose, né, que eu trabalhei muito comigo. Tá? O que é a auto-hipnose? É aquilo que eu estou falando de mim para mim. E a gente sempre tem as piores ideias sobre nós, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é produtivo, todo mundo é ativo, e eu sou incompetente, eu sou ruim, eu tenho eu não consigo, eu não consigo, né? Bora trocar essa linguagem, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou falando mal de mim para mim mesmo. Porque eu não posso falar bem, tá? E o pensamento, ele começa a criar novas expectativas, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, pode dar errado? Pode. E se der certo? A gente sempre diz assim, caramba, eu vou fazer isso, e se der errado? Bora mudar? E se der certo? E se der certo? E se der certo? Ou vai dar certo, tenho certeza. Vai dar certo. Lembra agora que eu falei? Disseste assim, vai resolver. Eu sempre digo, já está resolvendo. Vai melhorar. Já está melhorando. Tá? É uma outra forma de percepção da situação. Tá? Então, eu ensino eu faço comigo, eu ensino para os meus clientes, né? Para as pessoas que vêm comigo. Fala coisa boa de ti para ti mesmo. Fofoca coisas boas de ti para ti mesmo. Poxa, né? olha, que exercício. Vamos fazer, vamos começar. Eu sou uma pessoa legal. Um dia desse eu estava falando com uma cliente. Não, eu sou uma pessoa legal sim. Né? Eu sou uma pessoa legal, eu me dedico, eu estudo. Eu começar a falar. Eu fiz um exercício também numa empresa que eu estava atendendo. E eu disse assim, fala uma coisa boa sobre você. Aí teve uma pessoa que disse assim, eu não consigo. Nossa! Ai, eu consigo. Eu passaria a tarde toda aqui falando. A autoestima está lá em cima. Exatamente. Claro. E aí, quanto mais a gente vai fazendo isso, o nosso corpo vai respondendo, o nosso organismo vai respondendo e vai me colocando bem, vai me colocando com uma boa disposição para realizar. Poxa, né? que legal. E isso é treino, cuidar né? de você, cuidado. Exatamente. Então, essas coisas são simples que nós podemos ir implementando devagarzinho, fazendo, treinando, e naturalmente o nosso comportamento muda, a nossa forma de pensar as coisas muda. Né? E você? Você cuida de alguém? Mas será que você está cuidando de você também? Cuide de você primeiro, para poder ter chance de cuidar bem do outro.
Riceles, eu passaria a tarde toda aqui conversando com você, ou o dia todo, mas a gente, né, vai encerrando por aqui o nosso bate-papo, mas eu gostaria de dar a oportunidade a você de falar um pouquinho sobre o teu trabalho, né, onde você está. Então, o Riceles, ele ministra diversos cursos, e agora, por exemplo, você pode seguir nas redes sociais, deixa eu até aqui procurar. Anotei aqui as suas redes sociais, é o @riceles.costa, Isso. né? Você pode achar e lá nas redes sociais dele do Instagram, principalmente estão a divulgação dos seus cursos, mas eu vou adiantar aqui que é o Hipnose para a Vida, Cérebro, Hipnose e Autoconhecimento. É um curso que está sendo oferecido em Belém, que vai acontecer 29 de abril, de 9 às 19, né? Tem aula aberta gratuita, tem uma turma reduzida, são poucas pessoas, então corre lá, já vê, se inscreve, procura nas redes sociais dos séries, né? E tem aqui em Castanhal também, não é isso? Exatamente. Olha que maravilha. Essa turma é a primeira de 2022. Que legal. Vai ser um final de semana, no próximo final de semana, lá em Belém. E no final de maio, início de junho, vai ter uma turma aqui em Castanhal. Eu estou 4 e 5, né? Também de junho, curso em Castanhal. Isso. Conheça seu cérebro, mude sua vida. Olha que bacana. Então, siga aí os Riceles nas redes sociais, riceles.costa, né? E você poderá conhecer melhor o seu trabalho. Riceles, foi um prazer. Eu que agradeço. Né? Eu me senti cuidada. A partir do momento em que eu convidei, que ele topou vir estar aqui, porque é nosso parceiro também, eu já me senti cuidada nesse momento, porque aceitar um convite, né? A gente sabe de toda a sua vida, de toda a correria, mas tirar um tempo também é cuidado aqui para com os nossos, né, o nosso público. Muito obrigada, tá? Obrigado, e eu espero... Também. Estamos aí, em parceria. Muito obrigado, estou muito feliz, eu gosto disso. E pode chamar que dá um jeitinho e vem aqui. Obrigado, querida. Cuide de você. Gostou do nosso bate-papo? Então faça isso, continue aí seguindo as redes sociais do SESC, no Instagram, no Facebook, né? Então você vai lá, curte o nosso quadro Para Envelhecer Bem, assim você vai estar nos ajudando a trazer mais especialistas e falando um pouquinho sobre envelhecimento humano e temas atuais sobre envelhecimento. Muito obrigada, Riceles. Obrigado também. Tchau.